Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! Estamos chegando, o programa Gente no Ar está começando, o programa Gente que Fala está começando e está no ar pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens, na Altivia TV da internet, também estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para 20 cidades lá da região. Olha, pessoal, o nosso convite sempre pela próxima hora, todo mundo curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala por aí. Participe também pelo WhatsApp, sua interação é bem legal, no 973350038, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, é quarta-feira, o nosso espaço aqui, você conhece, sempre nesse dia, os assuntos da saúde, bem-estar e comportamento, desfilando para os nossos especialistas analisarem, debaterem tudo e trazer muita informação para você. Então, eu vou colocar aqui os nossos apresentadores, nossos especialistas de hoje. A Sônia Presta está aqui com a gente, cantora, apresentadora, farmacêutica. Sônia, como é que você está? Bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem? Oi, Mauro, tudo bem? Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Um grande prazer estar aqui, viu? Eu também tenho aqui a presença do Dr. Maurício da Nóbrega, ele é cirurgião dentista. Tudo bem, doutor Maurício? Seja bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição para tirar as dúvidas aí sobre implantes e saúde bucal. Obrigado, doutor Maurício de Nóbrega. Também com a gente a doutora Tassiana Rodrigues Alves, médica integrativa. Como está, doutora Tassiana? Bem-vinda. Bom dia, Mauro. Tudo bem, graças a Deus. Obrigada pelo convite. E o Dr. Ricardo Pacheco, médico, gestor em saúde, ele é CEO da OnCare Saúde e presidente da Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho, mais uma vez aqui colaborando com a gente também. Dr. Ricardo, bem-vindo, como está? É um prazer estar junto com você mais uma vez aqui, Mauro, nesse programa bem importante, a um horário que tem acesso a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado a todos aqui que compõem a nossa mesa de hoje, nessa quarta-feira. Antes do nosso primeiro assunto de hoje, eu vou dar aqui os parabéns ao nosso querido Pedro Schiavon, aniversariante de hoje. Pedro Schiavon é o nosso produtor, redator, pauteiro do programa Gente que Fala, todos os dias aí atento, ligado na preparação dos assuntos, na checagem dos temas, na busca aí pelas nossas fontes, pelos nossos convidados para fazer o programa Gente que Fala acontecer. Então, é um dos corações, o programa Gente que Fala tem vários corações e um deles é o do Pedro Schiavon. Pedro, parabéns para você nessa data querida. Um abraço de todos nós aqui da equipe do programa Gente que Fala. Muito obrigado pela sua parceria todos os dias. Curta bastante um novo momento, a nova idade, ao lado de todos que te querem bem, ao lado de todas as pessoas queridas. Em breve a gente troca um abraço pessoalmente. Então, a gente vai aqui para o nosso assunto primeiro de hoje, que é bastante sério. O Ministério da Saúde divulgou ontem uma atualização sobre os casos de dengue no Brasil. O país vive uma escalada histórica da doença. Só aqui em 2024, ou seja, hoje é dia 21 de fevereiro, né? Em 1 mês e 21 dias, nós já temos aqui o registro no país de 688.461 casos de dengue, com 122 mortes confirmadas pela doença, além de outras 456 que estão sendo investigadas. Números bastante superlativos, infelizmente crescendo, e os especialistas dizem que o calor acima da média e as chuvas criaram as condições ideais para a alta proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é, todos nós sabemos, o transmissor da doença. O atual patamar nunca foi atingido tão rapidamente, ou seja, nesse período aí de 40 dias, essa quantidade toda de casos registrados e de mortes também em razão da doença. E o Ministério da Saúde projeta que o país pode atingir 4.200.000 casos de dengue até o final deste ano. Sônia Presta, o nosso alerta aqui, praticamente diário em relação a isso.
cada um no seu quadrado, cuidando do que precisa ser cuidado, ou seja, evitar o surgimento de criadouros. O alerta só pode ser esse, né? Pois é, Mauro, olha, eu estou bastante impressionada com isso, porque nós, no dia a dia, né, nós observamos, né, a presença de insetos o tempo todo, né, de mosquitos, pernilongos na nossa casa, mas nesse momento eu mesma tenho sido extremamente atacada por pernilongos. Eu não sei como é que está na sua casa, eu não sei como está e eu tomo o maior cuidado aqui, não tenho nenhum tipo de, tirando a água do gato, né, que a gente deixa, que não tem jeito. Então, eu digo, se eu que moro num apartamento que não tem nenhum tipo de água parada, já estou vendo essa presença grande de pernilongos e de insetos maior do que a gente observa durante o ano, os outros anos. Imagina quem está próximo, né? Áreas de risco e outras coisas. O que a gente tem que falar é reforçar isso, o cuidado, quem tem acesso a informação, divulgar realmente o que está acontecendo, né? Que esse momento é um momento bastante delicado, evitar os criadouros, tomar a vitamina B12 também, porque ajuda também como um repelente natural, e isso é uma coisa que as pessoas até pouco sabem, pouco divulgam, e quem tiver acesso a repelentes, se for fazer algum passeio, alguma caminhada mais longa, e as pessoas que estiverem na cidade puderem utilizar, esse é o momento para se proteger e para poder ajudar, né? Dentro do possível e divulgar informação, mas a gente sabe que a maior parte das pessoas mais atingidas são aquelas que estão próximas à periferia, que não têm acesso a nenhum tipo de cuidado, né, infelizmente. Mas o que eu poderia dizer como farmacêutica nesse momento, para quem está ouvindo a gente, é isso, gente. Realmente, use mais repelente, fique mais atento na sua casa, nos passeios, né, que a gente não dá muita atenção, e utilize sim da vitamina B12, que age como um repelente natural. Vou me socorrer aqui da sua formação como farmacêutica. Existem repelentes que não são eficazes contra o mosquito da dengue, contra o Aedes aegypti. Tem que ter aquela substância chamada icaridina. Tem outras duas também, não é isso? Qual é a dica que a gente precisa ter para comprar repelente? Então, sempre fale com o farmacêutico, né? Que a gente vai numa farmácia, os balconistas, obviamente, são muito bem informados, mas em caso de dúvida, converse com o farmacêutico responsável dessa rede e informe-se realmente se é um repelente que tem um princípio ativo específico, né, para a dengue, para o mosquito da dengue nesse momento. E ficar um pouco mais atento, né, gente? É difícil, porque é um inseto absolutamente invisível, né? Então, a gente fica mesmo muito desprotegido, mas fazer o que é possível, né, Mauro? E seguir a vida um pouco mais atento, o que eu posso dizer nesse momento. Doutor Maurício de Nóbrega, o alerta, né, de cada um, como eu destaquei aqui, cuidar do seu quadrado, evitar o surgimento dos criadouros e também fazer eventuais denúncias. Às vezes a gente observa certas coisas e até faz vista grossa, né, em relação a isso. Eu moro, por exemplo, no 14º andar, eu vejo caixas d'água, eu vejo piscinas, eu vejo vasos, eu vejo de tudo, né, do alto, né? E muitas coisas absurdas acontecem nesse momento em que todo mundo deve prestar atenção no que está acontecendo dentro do seu quintal, né? O caminho é ligar 156 para a prefeitura. Se eles vão tomar as providências é uma ou outra etapa, mas o caminho é cada um fazer o seu trabalho cidadão e ligar 156 para a prefeitura e fazer as denúncias, não? Importante a gente falar também, Mauro, que esse aumento de casos de dengue não é só isso. Nosso planeta está tão prejudicado que está chovendo como nunca choveu, está tendo desastres naturais como nunca teve. Esse aumento de mosquito, dizem, né, que eu não sou especialista nisso, é por causa do aumento de temperatura, por causa como estamos maltratando o planeta. E como está chovendo muito, é muito difícil você tirar todos os focos de água, né, porque chove praticamente todos os dias. E qualquer cantinho forma uma poça, né? Forma uma poça que é um criadouro da larva do mosquito. O que a gente tem que fazer é tentar se policiar, ver se o vizinho do lado não está deixando muito entulho, né? Porque você falou que você mora no 14º, eu moro no 7º andar e na minha frente tem uma floresta. Eu moro aqui no Tamboré. E se eu boto aqui para fora, eu vejo as varandas, o que tem de vaso de planta, que você vê que acumula aquela água, agora cabe as pessoas saberem, né? Porque não é porque não aconteceu com a gente que a gente está livre. E os dados que você me disse, eu não sabia que estava tão alto assim.
Agora, a gente começa a sentir quando acontece com a gente. Foi muito parecido com a Covid, né? Na Covid, a gente achava que a gente não ia pegar se ficasse em casa, aí a coisa foi relaxando um pouco, quando foi ver todo mundo. Pô, raro ver quem não pegou Covid no Brasil. E a dengue é a mesma coisa, e é séria, não é só a dengue, né? Tem o chikungunya, tem a zika, que são outros que, para gestantes, é muito mais grave ainda. Então, é a gente se vigiar e vigiar o vizinho, isso que é o problema. Doutora Tassiana, mais uma vez, cada um fazendo o seu papel, enquanto não temos vacinas, né, suficientes para todos, né, tomara que esse momento chegue, é uma etapa a ser vencida, a dengue está entre nós já há muito tempo, e agora é que as vacinas estão começando a surgir, e não em grande quantidade, então tem bastante tempo, bastante desafio pela frente, né? Então, cada um fazendo o seu papel, né? Sim, as vacinas são uma grande expectativa que a gente tem, né? Então, elas estão começando a ser aplicadas agora, mas elas realmente estão disponíveis até na rede particular, a gente não está encontrando. Então, até que isso chegue, na grande parte da população, provavelmente vai demorar um pouco. Mas nós temos grandes expectativas em relação a essa vacina, né? Porque a dengue tem muitos impactos para o indivíduo e também para o social, né? Então, a gente vê que, individualmente, a pessoa às vezes fica 3, 4 dias de cama, tem dores fortes no corpo, acaba faltando no trabalho. Então, a gente tem os impactos individuais e muitos impactos sociais também, né? Os serviços de saúde estão abarrotados de pessoas achando que estão com dengue. Eu acho uma questão importante também da gente ficar atento aos fatores os sinais de alarme, né? Os sintomas principais. Mas não é qualquer febre, não é qualquer dor de cabeça, né? Os sintomas da dengue, eles são muito persistentes. Então, às vezes a pessoa teve dor de cabeça por 3 horas e já acha que é dengue, já vai para o serviço de saúde, e isso acaba sobrecarregando o serviço sem necessidade. A gente tem que ter atenção em todos esses aspectos, né? E o autocuidado aqui, como já foi dito, eu acho que é fundamental, né? Doutor Ricardo Pacheco, seu olhar sobre esses números, vamos tentar acrescentar mais alguma coisa aqui? Os impactos disso tudo para a gestão em saúde, como é que estão? Eu tenho uma visão um pouco ácida a respeito desse assunto. Você sabe disso, né, Mauro? É a mesma coisa que nós pegarmos, imagina cada um de nós aqui, a gente chegar e pegar o nosso carro, entregar no mecânico e o mecânico falar assim, olha, o teu carro está resistente ao tratamento. É mais ou menos isso, né? Promover o certo não está em comentar o errado, né? Nós entendemos o seguinte, que pode chover, pode alagar, pode fazer o que acontecer, pode cair raios, pode fazer o que acontecer num estado onde que moram seres vivos. O fato é, o que você está fazendo para que nada aconteça de mal para aquela determinada população? Veja o que aconteceu nesses 3 anos de Covid. Né? Houve uma fratura exposta da política, houve uma fratura exposta da economia e houve uma fratura exposta da saúde. Hoje, nós fazemos mais de 2.000 atendimentos por dia no nosso sistema e 3 situações é o que mais chamam a atenção: Covid, influenza e dengue. Nós estamos falando que este não é um problema exclusivo da saúde ocupacional, esse não é um problema exclusivo da saúde assistencial, não é um problema de saúde pública, esse daqui é um problema de saúde. Enquanto nós não tivermos uma coesão de atendimentos médicos adequados, que promovam a adequada medicina primária, que passa por uma terciária, onde você tem a intercomunicabilidade em todas as situações desejadas, médicas, políticas e operacionais, nós nunca falaremos de outra coisa a não ser estar secando o gelo. Nós estamos aqui falando de mais mortes que estão acontecendo, de mais casos que estão acontecendo, mas nós não chegamos num ponto como evitar novos surtos. Hoje é dengue, ontem foi sarampo, depois foi Covid e assim por diante. Então, a informação, a intercomunicabilidade entre todos os patamares, seja ele municipal, estadual, federal e principalmente os privados, devem ter total comunicação. Nós não podemos fazer o seguinte: hoje estamos sem vacina, em São Paulo não haverá vacina, nós fizemos vendas de vacinas aí no privado, depois veio o Ministério da Saúde,
arrancou isso dos poderes particulares, jogaram isso para as mediações, fora dos epicentros. E então, hoje, nós estamos sem atendimento nos hospitais, abarrotados, como a doutora Tassiana falou. Nós estamos sem vacina e nós estamos sem orientações adequadas. Hoje, a pessoa bate na porta, você não sabe se é bandido, ladrão, ou se é realmente um representante da prefeitura que vai poder pegar. Então, cabe a nós agora olharmos, eu moro aqui no 16º andar e você no 14º, estamos vendo um apartamento abandonado que tem uma piscina, denuncie. Você está vendo ali a tua auxiliar de casa praticando um ato errôneo, vamos ter que orientar dentro das instituições, panfletos, avisar os trabalhadores. Querido, nós não podemos aceitar esta situação de dengue. Nós não podemos aceitar porque é a tua vida, é a minha vida, são as nossas vidas que estão em jogo. Nós estamos falando aí em muitas horas de trabalho paradas e muitas horas de trabalho na área da saúde atropeladas por mais um fator que é a culpa da chuva, a culpa dos alagamentos, a culpa das árvores que caem. Então, enquanto não tiver competência, nós sempre estaremos dando algum tipo de comentário sobre o erro. Obrigado. Muito bem. A palavra é, de fato, a prevenção, e com essa palavra a gente vai engatar o próximo assunto aqui do programa Gente que Fala de hoje. Quarta-feira, sempre com as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento, pela Rádio 365, a rádio de todos os dias, a sua rádio de todos os dias, OutTV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e outras 20 cidades da região. Olha, a doutora Tassiana Rodrigues Alves está aqui com a gente, é uma médica comprometida com a busca constante do conhecimento, é especialista em medicina tradicional chinesa, longevidade e medicina funcional, e se aprimorou em modulação intestinal e suplementação nutricional. Tem 13 anos de carreira e nesse período aí, né, já encarou o desafio de conciliar a paixão pela medicina com a busca por uma rotina equilibrada. E essa rotina, não é, doutora Tassiana, veio com a conquista, essa conquista, né, veio com a mudança para a medicina funcional. É uma abordagem mais preventiva e personalizada. Por isso que eu falei, a prevenção é o que puxa esse assunto aqui. Como é que Sim. funciona? O que a sociedade precisa saber sobre esse tipo de abordagem? Então, assim, eu venho de uma faculdade muito tradicional, né? Então, me formei na Universidade Federal de Berlândia, em 2011, e uma faculdade bem centralizada no serviço hospitalar. Então, a gente fez todos os estágios hospitalares, e eu vivi uma frustração meio grande, assim, nessa época, porque eu falava, gente, mas estão chegando coisas aqui que não precisavam estar aqui, né? E as pessoas adoecem, muitas vezes por falta de informação, por falta de conhecimento, de hábitos que elas adotam ao longo da vida, ou hábitos que elas não adotam ao longo da vida. E sempre isso foi uma frustração para mim. Eu cheguei a ficar bem desencantada com a medicina, assim, uma época da minha vida. E até que eu conheci, durante a minha gravidez, a medicina funcional, né? E aí depois que minha filha nasceu, eu falei, nossa, eu vou estudar isso, porque é muito maravilhoso, né? Eu fui fazer um curso, e aí eu entendi que as doenças crônicas, elas se instalam por um longo período de tempo de escolhas incorretas do indivíduo. E grande parte delas a gente consegue atuar de forma preventiva, né? Mas também, quando essa doença já está instalada, se a gente entrar com as estratégias corretas, a gente consegue reverter esse processo. E isso é o que me deixa mais, assim, maravilhada, né? Porque na educação tradicional, ainda tem um foco muito grande nos medicamentos. Então, assim, tá com pressão alta, é um remédio para pressão, tá com diabetes, é um remédio para diabetes, não tá dormindo bem, é um remédio para insônia. E a gente chega a atender pacientes que usam 13, 14, 15 remédios diferentes todos os dias, né? O que a gente chama de polifarmácia. A Sônia deve conhecer bem sobre esse assunto. E às vezes tem um efeito colateral de um medicamento, você tem que passar outro para amenizar o efeito colateral, e aí, além disso ser extremamente desgastante para o paciente, essa abordagem não atua na raiz do problema, né?
Então, quanto mais eu fui estudando, mais eu fui conhecendo sobre como as doenças acontecem, mais eu fui vendo que é possível a gente atuar de forma preventiva. E mesmo aquele paciente que já tem alguma doença, a gente consegue reverter o processo bioquímico que está acontecendo para que ele permaneça com aquela doença, para que ela se torne crônica. E aí são esses pilares aí que você comentou, né? Então a gente faz isso como? Cuidando do intestino, e isso passa pelos hábitos alimentares. A gente usa suplementos que têm uma ação de eliminar, né, radicais livres que o nosso corpo produz. A gente pode usar também os hormônios bioidênticos, que ao longo da vida a produção desses hormônios vai caindo. E uma coisa bem interessante é que quando a gente fala em hormônios, as pessoas acham que é só estrógeno, progesterona e testosterona, só hormônios e esteroides. Mas, na verdade, a gente tem uma gama de outros hormônios, né, que mantém o nosso corpo em funcionamento. Então, a gente tem a melatonina, que é produzida na pineal, a gente tem os hormônios da tireoide, a gente tem os hormônios das glândulas adrenais, a gente tem a vitamina D, que é um hormônio produzido na pele. Então, a gente precisa olhar para todo esse contexto, né, e traçar mesmo as estratégias que abordam esse paciente como um todo, né? Considerando o trabalho que ele faz, a qualidade do sono dele, a alimentação. Então, vai muito além, do medicamento. Não que a utilização do medicamento não seja necessária, obviamente que é, mas eu entendo que a gente pode traçar um plano para que ele não fique dependente do medicamento e para que ele ganhe autonomia sobre a sua saúde. Como é que no dia a dia cada pessoa deve fazer ainda aqueles que não tomam remédios, enfim, que não têm problemas, mas devem fazer para dentro desse momento da prevenção, e aqueles que já estão em algum quadro para tentar reverter a partir da saúde integrativa. Assim, eu sempre falo, é, eu acho que o principal é a gente cuidar da alimentação. A alimentação, ela tem um impacto de 60% na nossa saúde, tá? Muitas pessoas acham que tudo é genético, mas a genética tem um impacto de 15%. Então, o impacto da alimentação é muito maior, é 4 vezes maior do que o impacto da genética. E existem estudos hoje, né, como a nutrigenética e a nutrigenômica, que estudam o impacto da própria alimentação nos genes daquela pessoa. Então, às vezes a pessoa até tem um gene, ali uma predisposição genética para ter alguma doença, mas se ela tem uma boa alimentação, ela vai reduzir as chances dessa doença se manifestar. E da mesma forma, se ela tem uma alimentação ruim, ela vai aumentar as chances dessa doença se manifestar. Então, assim, o impacto da alimentação ele é incontestável. A gente tem muita consciência sobre isso, e isso passa pelo caminho aí da microbiota intestinal, porque o que a gente come vai alimentar bactérias que vivem nos nossos intestinos, né? E os produtos dessas bactérias chegarão ao nosso fígado, e isso vai ter um impacto enorme no nosso metabolismo. Então, a alimentação é fundamental. Tem uma frase que eu sempre falo nas minhas redes sociais, quem me conhece já sabe de cor, que é assim, coma o que tem na natureza e não coma o que não tem. Então, quanto mais natural é a nossa alimentação, maior a nossa exposição a bactérias saudáveis, né? Bactérias probióticas que vão colonizar o nosso intestino, mais nutrientes a gente vai oferecer para o nosso corpo e para essas bactérias que ajudam a nossa saúde. As bactérias também comem aquilo que a gente ingere e elas produzem substâncias que podem ajudar o nosso fígado, o nosso sistema nervoso central, a nossa pele, enfim, substâncias que vão ajudar o nosso corpo a funcionar melhor, né? A medicina funcional tem esse papel de resgatar as nossas funções. Olha, eu quero linkar essa conversa, esse assunto com o próximo, porque a doutora Tassiana, ela citou os hormônios bioidênticos, e a reposição hormonal é um tratamento indicado para as mulheres no climatério e na menopausa para aliviar os sintomas desconfortáveis presentes nessa fase da vida, né? A reposição é fundamental para manter a saúde óssea, cardiovascular e emocional, e um grande sucesso da terapia é justamente o uso dos hormônios bioidênticos, formulados para imitar a estrutura molecular dos hormônios naturais do corpo, como alternativa eficaz, segura,
para promover o conforto, a longevidade e a qualidade de vida dessas mulheres que alcançam aí o climatério e posteriormente a menopausa. Sônia Presta, assunto para você, o que são os hormônios bioidênticos? Acho que já é autoexplicativo o nome, né? Enfim, é algo que é bastante Uhum, similar ou até similar ao que se produz naturalmente, né? exatamente. São hormônios à base de plantas, porque a gente consegue uma produção bastante parecida com a nossa, né? O nosso corpo não vai interpretar como um corpo estranho, e especificamente, como já pegando o link que a doutora falou, na fase da menopausa, o, a baixa é justamente nesses hormônios que ela citou, né? Testosterona, progesterona, estriol, estradiol. Nós temos uma baixa que afeta absolutamente a vida da mulher. No climatério começa, né, a partir dos 40 anos, 45, dependendo da mulher, e vai até 55, tem mulheres que até 60 anos, e não existe hoje em dia, graças a Deus, mais aquela história de mas eu não posso começar a fazer reposição depois de tal idade. Então, graças à evolução da medicina e com os hormônios bioidênticos, a gente sabe que a mulher deve sim procurar um especialista, claro, sempre com, não pode se automedicar, não dá para se automedicar, gente. Ninguém pode ir na farmácia comprar um hormônio bioidêntico sem uma receita médica, começa por aí, tá bom? Isso eu estou aqui para explicar porque, como eu estou no climatério, na menopausa, e eu utilizo hormônios bioidênticos, até para falar pessoalmente o que mudou na minha vida, né? E falar que os hormônios bioidênticos, eles são são auxiliares nessa fase, eles não fazem mágica também, como nada faz mágica. Também, mais uma vez, pegando o link da doutora, falando sobre alimentação, gente. Nós, principalmente a mulher na fase da menopausa, ela necessita acordar para o seu corpo. Não dá mais para comer qualquer coisa, nós temos que prestar muita atenção no que a gente ingere, porque um corpo inflamado, você pode tomar hormônio bioidêntico, pode fazer ginástica, pode fazer qualquer coisa, principalmente na fase da menopausa, nada funciona. Então, a gente precisa primeiro desinflamar o corpo, a gente precisa emagrecer, eliminar realmente o que está fazendo com que a gente tenha os calores, dores, tem quadros de fibromialgia que são absolutamente sanados com a eliminação de peso, com a alimentação correta nessa fase e com o uso dos bioidênticos, tá? Mas, mais uma vez, os hormônios bioidênticos, eles são auxiliares para poder equilibrar principalmente mulheres muito sintomáticas, né? O que é isso? A mulher tem muito calor, tem muito desconforto, tem muita dor, às vezes não consegue nem levantar da cama. É uma fase que varia muito de mulher para mulher, né? Mas principalmente a gordura abdominal. Nessa fase, pela baixa desses hormônios e pelo feedback do corpo, o que acontece? A gordura se acumula no abdômen e é uma gordura extremamente nociva perto de órgãos vitais e inflamatória, tá? Então, é o momento da mulher olhar mais para ela, procurar ajuda, né? Procurar um especialista. Tem vários especialistas que são muito bem informados da medicina integrativa, né? Principalmente, que saibam observar a mulher como um todo, viu, Mauro? Porque a menopausa ainda é um tabu. Sim, para quem está ouvindo, existem várias linhas da medicina que mesmo utilizando-se de hormônio bioidêntico, são contra. Então, a gente precisa escolher um profissional que esteja preparado para tratar a mulher nessa fase da menopausa. E comece justamente adequando a alimentação da mulher. Muda-se esse metabolismo, principalmente com uma baixa da insulina, né? A mulher fica resistente à insulina na fase do climatério e da menopausa, e você não pode mais comer o que você comia antes, não adianta. Uma mulher de 30 anos poderia comer, por exemplo, mais carboidratos, tranquilamente o corpo poderia absorver de uma maneira diferente. Depois de uma certa idade, por causa dos hormônios, a mulher tem que mudar a sua alimentação, tem que ter consciência de que tem que desinflamar, tem que comer melhor para poder fazer uso dos bioidênticos como auxiliares. Eu destaquei aqui, Sônia, o quanto a reposição é crucial, fundamental para manter saúde óssea, cardiovascular, emocional, e esse caminho dos hormônios bioidênticos para o conforto, para a longevidade e qualidade de vida.
Então, toda mulher sabe que o caminho é esse, mas muitas têm medo por conta do que se fala em relação aos riscos da reposição hormonal, eventuais casos de câncer. Então, Outras iniciam até o tratamento e abandonam, porque talvez não tenham a paciência para esperar os resultados. Não sei se esses resultados também são rápidos ou mais lentos, de é acordo como eu estou com falando a para mulher você, Mauro, também. às Enfim, o que dizer vezes para ela? as pessoas querem milagres, né? Falar assim, olha, eu estou fazendo reposição hormonal, já quer que tudo funcione e a pessoa está acima do peso, está com gordura, está inflamada. O hormônio não vai resolver se a pessoa não tratar tudo. O corpo acontece todo ao mesmo tempo. Ela precisa desinflamar para poder dar oportunidade para os hormônios agirem. Existem casos realmente que tem mulheres que não têm indicação para uso de, mesmo os bioidênticos, viu? Não são todas as mulheres também, né? Então, por isso que a gente fala, tem que procurar um profissional que esteja preparado para tratar a mulher nessa fase da menopausa, para poder ter os benefícios, né, cardiovasculares, ósseos, emocionais, que os hormônios vão trazer. Mas existem casos, sim, como você falou, que existem mulheres que não vão poder utilizar. Mas não por isso que, através de outros tratamentos, através de uma boa alimentação, de uma boa instrução, né, com um profissional que está preparado para essa fase, a pessoa vai, sim, ter uma qualidade de vida, né? Nós não estamos condenadas a vivermos com dor e mal-estar nessa fase. Sim. Eu Doutora posso Tassiana, falar? para a gente. Sim, pode falar. Eu vou fazer uma É, pergunta antes do seu gancho. E como é que faz, então, na linha aí que a Sônia falou, para desinflamar, para obter de fato os benefícios dos hormônios bioidênticos? sim, eu queria destacar que eu achei muito interessante na sua fala, assim, que os hormônios bioidênticos, eles não servem só para onda de calor. Então, se a gente inicia essa reposição tão logo a mulher entra na menopausa, a gente evita doenças cardiovasculares, que são infarto e AVC, que ainda são as doenças que mais matam no mundo, no Brasil e no mundo. A gente evita uma série de complicações, a própria saúde óssea, né? A gente consegue melhorar, evitar muitas vezes uma osteoporose, que a gente sabe também a fratura de colo de fêmur é uma, é uma grande causa de morte em mulheres, né? Principalmente acima de 80 anos. Então, são vários pontos, não é só para onda de calor, sabe? Porque ainda tem muito tabu. As mulheres acham que é só para melhorar a onda de calor, e não é, vai muito além. E sobre a sua pergunta, Mauro, de como desinflamar, né? A alimentação é um dos pilares para a desinflamação, tá? A suplementação é outro. Então, quando a gente combina de uma forma estratégica vitaminas, minerais, aminoácidos, algumas vezes alguns fitoterápicos, a gente consegue, muitas vezes, reduzir a produção de radicais livres no nosso corpo. E com isso a gente reduz o que a gente chama de estresse oxidativo. O estresse oxidativo, ele pode acontecer em todas as células do nosso corpo, tá? Então, se ele acontece no fígado, esse fígado vai ficar gorduroso, essa pessoa vai desenvolver diabetes tipo 2. Se ele acontece na pele, a pessoa pode ter manchas na pele, melasma, entre outros problemas, principalmente de pigmentação da pele. Às vezes, alergias, tá? A perda da barreira, da integridade da barreira da pele. Então, tudo isso pode ser problemas relacionados a esse excesso de radicais livres. Se inflama o endotélio, que é a camada mais interna das nossas artérias, é super grave, é o que pode causar placas ateroscleróticas e levar a uma doença cardiovascular, né? Infarto ou AVC. Então, esses radicais livres em excesso, eles realmente são muito maléficos para a nossa saúde. E a gente usar os suplementos de uma forma estratégica, né, com a combinação correta, a gente consegue eliminar grande parte desse processo oxidativo que acontece no nosso corpo, entendeu? Então, eu diria que principalmente a alimentação, o uso desses suplementos, mas tem que ser de uma forma adequada, né? Então, um ponto muito importante é que as pessoas às vezes vão e querem fazer tudo de sozinho, né? Como a Sônia mencionou, é muito importante a busca de um profissional qualificado. Muito bem, encerrado esse tópico, gente, vamos dar uma paradinha aqui, bem rápida, um gole de água aí para cada um de vocês. A gente vai para o intervalo, mensagem do nosso apoiador e a gente já retorna com o programa Gente que Fala. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado.
Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Oryx, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. A Gente que Fala está de volta pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, com imagens na OutV, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e também para 20 cidades da região. Quarta-feira por aqui, sempre os assuntos da saúde, bem-estar e comportamento. A gente vai falar agora sobre um outro assunto bastante importante que tem a ver com a aparência, o sorriso de todos nós, né? Olha, durante muito tempo houve preocupação, medo também, né, quando se falava em fazer implantes dentários. Isso tudo, tanto em relação à dor no tratamento, as pessoas tinham medo disso, quanto ao próprio custo do procedimento, né? Mas o método chegou de vez para melhorar a qualidade de vida das pessoas e se tornou bastante comum aí nos consultórios dentários. E não faltam dúvidas, claro, sobre esse assunto. O implante dentário é algo que evolui numa velocidade muito rápida e as pessoas estão sempre querendo saber mais a respeito desse tema e é por isso que a gente trouxe hoje o doutor Maurício de Nóbrega. Doutor Maurício, tem restrição de idade para fazer implante dentário? Primeiro questionamento. Mauro, rapidinho, eu queria só falando sobre saúde, como é importante a alimentação. Tão importante a alimentação é o jeito que você leva essa alimentação para dentro do seu corpo. Por isso, eu também gosto de uma frase muito importante, que é a saúde começa pela boca, porque começa realmente pela boca. Então, é triste dizer, mas 30 milhões de brasileiros são desdentados. Até mais de 30, ou seja, não tem um dente na boca. E quando você não tem um dente, Mauro, você não consegue fazer uma mastigação correta. Você acaba produzindo mais ácido, porque você bota alimentos maiores para dentro do estômago, com isso o estômago produz mais ácidos, e esses ácidos causam gastrite, úlcera e vários problemas. Canal, tipo infecção de boca, que não é tratado, dá endocardite bacteriana, que é uma doença gravíssima, é assintomático, praticamente você não sente. Quando você vê que você tem, às vezes é tarde demais. Então, por isso que é bom a gente tratar da boca, fazer uma reabilitação se você não tem os dentes adequados, a quantidade certa de dente, fazer reabilitação. Com isso, a gente usa os implantes, que hoje em dia é o que tem mais de moderno em relação à reabilitação. Tá? Como você falou, existe muito mito sobre os implantes. Primeiro, eu perguntava, qualquer idade pode fazer implante? Sim, qualquer idade, desde que já teve o crescimento ósseo. Então, a partir dos 18 anos até o final da vida, você pode substituir um dente que você perdeu por implantes, um ou mais dentes, ou a boca toda, por implantes dentários. Tá? Outro medo que as pessoas tinham, achavam que doía. Um implante dentário não dói. Tá? Lógico, é feito um planejamento correto, aí você fazer uma reabilitação, o paciente vai para o consultório, a gente faz um exame clínico, a gente pede exame de imagens, hemograma, para estar tudo certo, para na hora do procedimento não ter nenhum problema, nenhuma dor de cabeça. Quando a gente fala de dor, a gente imagina, putz, a gente vê casos antigos, pessoas que disseram que, nossa, eu não sei, meu avô fez um implante, doeu demais. Hoje em dia não dói, são técnicas atuais, os anestésicos são de última geração, ou seja, não tem dor nenhuma para fazer o implante. A gente faz um implante, o que é? É um pino de titânio que a gente coloca na nossa raiz, no nosso osso, para substituir uma raiz que você perdeu. E o osso não dói, é que nem cortar a unha. Eu falo muito para os pacientes, quando você corta a unha, você sente dor? Eu falo, não, o implante também não dói, você está botando um pino dentro do seu osso. Só que existe uma gengiva e tem que estar anestesia, porque faz parte. Né? Outro mito, existe rejeição para implantes dentários? Não, não existe rejeição. O implante é um metal, é um titânio, e o nosso organismo não rejeita o titânio. Nosso organismo rejeita órgãos vivos, por exemplo. Fiz um transplante de córnea, transplante de coração. Aí sim você tem que tomar remédios para a vida toda contra a rejeição. O implante não. O implante, por ser um metal, ele não tem rejeição. Lógico, existem casos de perda de implantes, mas é muito pequeno. A cada 100 implantes que a gente coloca, perde-se 2 ou 3. A maioria para pacientes fumantes, ou com diabetes descompensada, ou que não fez o pós-operatório que a gente prescreve. Mas doer não dói nada. Em relação a custo, Mauro, antigamente era muito caro. Você fazer implante era muito caro, mas hoje em dia não é mais. Existem vários implantes nacionais de excelentes marcas.
resultado exatamente igual aos importados e não tem por que mais você pagar uma fortuna se hoje em dia o dentista já não paga essa fortuna para ter esses implantes. Então, é um procedimento, lógico, não é barato, mas não é caro para o que te proporciona. Não existe satisfação maior, Mauro, que você vê pacientes que perderam os dentes há 20 anos, 30 anos, que usa aquela dentadura, que tem vergonha de sair, tem vergonha de comer, a vida social dele está... Ele não quer sair porque acha que pode... Vai, dentadura voar da boca. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com os implantes, você tem uma prótese fixa, parafusada nos implantes e a sua qualidade de vida vai lá para cima. Então, hoje em dia, só não tem dente que não quer. Olha só, doutor, Pode falar, que desculpa. interessante, né? Você abriu a sua explicação dando esses números de 30 milhões de brasileiros desdentados, muita gente que não tem um dente sequer na boca, e o quanto isso é prejudicial para a saúde, porque a mastigação que não é boa vai trazer problemas de saúde, problemas gástricos, gastrointestinais, enfim. O meu comentário aqui, né, na minha primeira pergunta, eu incorri num erro, né, porque assim, é muito comum as pessoas pensarem justamente como eu pensei. As pessoas preocupadas com a aparência e com o sorriso. Esse não é o primeiro ponto. O primeiro ponto é esse que o senhor falou. Primeiro lugar, é a parte funcional, não é a parte estética, não é? Perfeito, exatamente. É muito mais importante do que a parte estética. A parte estética é o seu cartão de visitas, mas a parte funcional, o mal que te faz você não ter todos os dentes na boca, ou ter uma mastigação, que a digestão começa com a saliva no alimento, aí que vai para o estômago. Se você não tiver um início de digestão correto, o teu corpo vai cobrar isso, você pode ter certeza. Uma coisa, Mauro, que a gente vê muito no Brasil, por ser um país de muitas pessoas pobres, é que se arrancava os dentes sem necessidade. Então, eu tenho casos de pacientes que chegaram comigo de 40 anos de idade, que com 18, eles iam no dentista, eles não tratavam, não faziam um canal, não faziam uma restauração, eles arrancavam. Doeu, tirou, né? Doeu, tirou, era isso. É isso aí. E o que a gente consegue hoje, Mauro? Hoje a gente tem técnicas que a gente consegue reabilitar uma prótese total, um paciente total, em até 4 dias, sem enxerto ósseo. Antigamente tinha que se fazer enxerto ósseo para você ter uma estrutura óssea para poder colocar os implantes e posteriormente colocar a prótese. Não, hoje em dia, em 5 dias, com as técnicas que tem, que são os implantes zigomáticos, ou uma técnica de Almond-Fort, que a gente coloca 4 implantes nessa região, não precisa de enxerto ósseo. Então, você consegue reabilitar tanto a parte superior quanto a inferior em 4, 5 dias. E isso aí, se você vê, Mauro, quantos pacientes choram depois que você reabilita eles? Eles ficaram 30, 40 anos usando uma dentadura, de repente você coloca uma prótese fixa. A alegria desse paciente, isso não tem preço. E aqui, para a gente encerrar esse tópico, vou fazer um alerta, doutor Maurício. Eu já fiz essa pergunta para outros especialistas em implantes dentários que passaram por aqui, que são propagandas que às vezes aparecem absolutamente enganosas e que, por exemplo, uma delas diz, olha, implante em 10 minutos. Isso não existe. Enfim, existem as técnicas muito avançadas que trazem rapidez para a reconstrução, né? Mas 10 minutos, isso não existe. Quem fizer esse tipo de propaganda está enganando o paciente. Exatamente. Existe teste que chama de carga imediata. Porque o implante, por ser um metal, precisa colocar no osso, tem que ter uma osseointegração, que é a cicatrização do pino no osso. Essa osseointegração, embaixo são 3 meses, em cima, na maxila, são 6 meses. Só que, hoje, com as técnicas que eu te falei, técnicas de ancoragem dos implantes, a gente consegue reabilitar em 5 dias, não precisa esperar esses 5 meses, 6 meses. Mas não são todos os casos, tá, amor? Por isso tem que ser feita uma avaliação correta, os exames que a gente pede, exames de imagem, hemogramas, aí sim a gente fala, olha, vou conseguir reabilitar em 5 dias, ou não, ou vai ter que esperar os 6 meses, porque aí não tem jeito mesmo. Mas hoje em dia a gente consegue, na maioria dos casos, fazer em 5, 6 dias. Muito bom, doutor Maurício. Vamos seguir com o próximo tema aqui no programa Gente que Fala, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Doutor Ricardo Pacheco, vamos falar sobre os recentes relatos de assédio, estupro, importunação sexual durante as consultas, exames e procedimentos médicos. Esses relatos aí, a quantidade é realmente impressionante. E essa avalanche de denúncias impulsionou a criação e aprovação de leis que garantem
garantem a todas as mulheres o direito a um acompanhante maior de idade nos atendimentos. Só que ainda há uma grande falta de informação a respeito desse tema, do surgimento aí dessas leis e tudo. Então, para a gente colocar essas informações para os pacientes, quais são os direitos exatamente? O que as legislações estão prevendo? Só para nós termos uma ideia, Mauro e demais colegas, assim, o SUS, ele atende 180 milhões de pessoas. E isso daí dá 2,8 bilhões de atendimentos por ano. E grande parte disso é com mulheres. Quando a gente pega, por exemplo, uma cidade como São Paulo, com as carretas das mamografias, programas focados para a área da ginecologia, a gente está falando aí que ultrapassam a 19.200. Então, com esse aumento, nós entendemos desse grande público feminino, houve aí um aumento de 21% das queixas de assédio sexual, estupro e importunação sexual, entre todos. E isso, não só houve esse aumento nos 21%, houve em São Paulo, quanto houve em outros estados envolvendo o Distrito Federal. Isso deu uma impulsionada. Em outubro do ano passado, o governador Tarcísio promulgou a lei, a 17803, né? E isso também impulsionou uma lei federal, que é a 14737, de novembro do ano passado, onde que todas as mulheres, independentemente da idade, têm o direito de ter um acompanhante maior ou igual a 16 anos junto a ela. Né? Isso é muito importante porque causa um apoio emocional, causa informação, a informação e a compreensão daquilo que está sendo falado com o médico, causa uma sensação de mais segurança, causa também um suporte prático, né? Aquele acompanhante pode estar auxiliando aquele determinado procedimento. Por exemplo, uma tomada de decisão compartilhada, isso é importante, e a segurança e o conforto dessa paciente. Exemplos disso daí são consultas ginecológicas, obstetrícias, exames de imagem, como mamografia, ultrassonografia, exames invasivos, né, com biópsias e cirurgias, situações de urgências e emergências. Quando a mulher não deseja ter assim o seu acompanhante, ela tem que assinar, falando, olha, não quero acompanhante. Isso até 24 horas antes do procedimento. Para os nossos colegas donos de empresas médicas, donos de laboratórios, é de suma importância que todos saibam dessas legislações e também as suas respectivas pacientes. Tá? Todas as mulheres têm que saber a respeito deste direito ao acompanhante. Existe uma única situação que a gente não pensa muito na questão do acompanhante, é na emergência e urgência. Então, quando você tem o paciente que está desacordada, está numa situação emergencial, hoje você precisa entrar com algum procedimento cirúrgico, então esse processo ele é um pouco deixado para uma segunda instância, tá? Mas sedação, por exemplo, precisa ter alguém junto. Se o laboratório, o hospital, não verificar que essa paciente não tem nenhum acompanhante, ele tem que ter alguma pessoa para poder acompanhar aquele determinado procedimento. E se for o contrário, negar a presença do acompanhante, não, você não pode. Quais são as punições? A paciente tem todo o direito. Isso daí não é uma imposição. Ela é um direito da mulher em ter aquele determinado paciente, aquele determinado acompanhante. Se ela não desejar um acompanhante, ela tem que assinar por escrito, né, que não está desejando um acompanhante naquele momento. Só uma correção, eu disse aqui que o direito é de um acompanhante maior de idade nos atendimentos. Você falou acima de 16 anos. Maior de 16 anos, Mauro. Uhum. Tá, eu falei maior de idade, supõe-se acima de 18, então a partir dos 16 anos. Doutor Ricardo, tem uma pergunta aqui, não neste tema, pergunta da audiência do Paulo Rodrigues, ele está no Facebook, quer saber como faz para diferenciar um cansaço normal do trabalho do burnout.
O burnout, ele é a estafa, é o último processo relacionado à doença que é causada pelo trabalho. Hoje, nós estamos verificando uma série de eventos que antecedem o burnout. Esgotamento físico, esgotamento psíquico, esgotamento moral. Então, uma área que entra bem juntinho com a doutora Tassiana aí na integrativa, é o que a gente chama de saúde e espiritualidade. Então, cada vez mais a espiritualidade, ela vem aí ocupando um espaço bem importante dentro da saúde assistencial. Nós estamos entendendo hoje, graças a Deus, os médicos estão colocando em pauta a questão da espiritualidade, porque ela é um buraco dentro do indivíduo que ele não atinge muitas vezes, e é lá que precisa ser tratado. Então, e aí vem a polifarmácia, aí vem as doenças da mente, vem em todos os sentidos, né? Então, para que nós possamos ter a caracterização de burnout, existe a necessidade de um acompanhamento multidisciplinar daquele determinado paciente, saber quais são as situações que estão atingindo, para que todas as hipóteses diagnósticas sejam excluídas e a única que vai ser focada será algo relacionado ao trabalho. Aí sim, nós estamos falando em burnout, né? E também a responsabilidade das empresas, né, na elaboração de ações, né, de atividades específicas. Tem muitas que promovem aí programas no início do dia, quando vai ser iniciada a jornada de trabalho, a ginástica laboral, tem isso também, né? Sim, sim, a empresa é o foco, né? Quando nós falamos em burnout, nós estamos falando em doença do trabalho e nós estamos falando a relação empregado-empregador, né? Ou tomador de serviço e prestador de serviço. Então, Sim. as instituições hoje elas estão se organizando aos pouquinhos, entendendo essa questão da saúde mental. Hoje é foco, né, no CID-10, no CID-11, que é um Código Internacional de Doenças, de uma nova categoria, onde que você entra com as doenças psiquiátricas. E, na verdade, essa relação íntima que tem entre o trabalho e o bem-estar do paciente. E esse estresse crônico... Desculpa. Deixa eu só seguir com as questões aqui, tem uma para cada um e a gente tem poucos minutos. Eu vou seguir com a Sônia aqui. Sônia, o Hernani Roy, que está no YouTube. O Hernani é um grande conhecido nosso aqui, já esteve diversas vezes no programa A Gente que Fala, um defensor aí da causa animal. Hernani, muito obrigado aqui pela participação, por você acompanhar a gente. E ele tem uma pergunta para você. Além do AS, o ácido acetil salicílico, quais são os medicamentos que devem ser evitados nos casos de dengue, Sônia? Olha, na realidade, em casos de dengue, você não deve se automedicar. Nenhum tipo de sintoma, aliás, se você está em casa com uma dor de cabeça muito forte, fora do que você está acostumado, não se automedique. O brasileiro tem uma péssima maneira de lidar com a medicação. Estou com uma dor de cabeça muito forte, estou com uma dor de barriga muito forte, vou tomar um paracetamol, porque não vou tomar o AS, vou tomar... Então, em caso de dúvida, não se automedique, procure uma informação com o profissional de saúde. Primeiramente, se você não tem acesso a um posto de saúde, fale com o farmacêutico responsável, não com o balconista, fale com o farmacêutico. Se você tem acesso a um posto de saúde, converse com o profissional, o enfermeiro de saúde. A automedicação, ela pode ser mais prejudicial do que o próprio sintoma. Doutora Tassiana, Juliana Rocha no Instagram, duas perguntas em uma ela faz aqui. Quais são as primeiras dicas que você dá para quem quer adotar uma rotina saudável, dentro do possível, né, na correria da vida moderna, e o que é realmente essencial nesse caso? Olha, eu acho que a gente tem que resgatar os pilares da medicina do estilo de vida, né? Então, como eu já disse aqui, alimentação, melhorar a qualidade do sono. E eu sei que falando assim, fala, nossa, mas é tanta coisa, né? Mas existem estratégias para isso, tá? E geralmente eu ensino isso para o paciente durante a consulta. Então, melhorar a qualidade do sono, diminuir o consumo de tóxicos, né? Então, álcool, cigarro,
Relacionamentos, a gente precisa cuidar dos nossos relacionamentos afetivos, profissionais, como a gente estava falando aqui, a questão do burnout. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente precisa desenvolver estratégias para se relacionar melhor, tá? O relacionamento é um dos pilares da medicina do estilo de vida. E o que eu ia falar aquela hora é que o estresse crônico é um dos principais gatilhos para a inflamação. Então, a gente precisa realmente ter esse cuidado. Então, é focar nesses pilares da medicina do estilo de vida: alimentação, sono, atividade física, relacionamentos e redução dos tóxicos. Cantar também, né, Sônia? Quem canta seus males espanta, como diz. Exatamente, cantar. Eu ia falar justamente que eu ia interromper o doutor Ricardo para falar sobre a meditação, que até no sistema de saúde, né, no SUS, a gente já tem acesso à meditação e outros tipos de terapias alternativas, como ele estava falando, que agora virou, agora né, com a conscientização da espiritualidade na medicina tradicional, a gente tem acesso à meditação, tem acesso a reiki, né, tem acesso a outros tipos de tratamentos para auxiliar o paciente. Muito bom. E a última pergunta, sim, a última pergunta para o doutor Maurício de Nóbrega, Jaime, do Jardim Bonfilholi. Jaime, obrigado, todos os dias aqui com a gente, participando. Valeu mais essa. O flúor adicionado à água servida à população estaria reduzindo a cárie dentária? É a pergunta do Jaime. Maurício. Doutor Maurício? Perdemos o contato, doutor Maurício? Acho que travou a imagem dele, né? Acho que ele travou com a conexão. Caiu. Agora voltou. Desculpa, não ouvi. Caiu a luz aqui, acredita? Você ouviu a pergunta? Acabou a luz aqui. Eu vi do flúor na água, só isso, depois não ouvi mais. Se o flúor adicionado à água servida estaria reduzindo a cárie dentária? É a pergunta do Jaime, aqui do Jardim Bonfilholi, em São Paulo. Bem rapidinho, Sim, doutor. já fazem muitos anos que já tem flúor na água, e isso diminuiu muito o número de cáries. Isso foi a melhor coisa que fizeram para prevenção. Se você pegar um trabalho antigo de número de crianças que tinham cáries, para depois que foi colocado o flúor na água, assim, foi uma diferença assim, muito grande. Uma das melhores coisas que fizeram, viu? E espero que continue melhorando nesse aspecto. Vamos só lembrando, você lembra quando na escola, uma aula da minha época também, eles davam aquele copinho com flúor, você lembra disso? Quem lembra disso tem mais de 40. E aquela pastilha vermelha para evidenciar a cárie também. Gente, a placa bacteriana. Era horroroso. Tinha que fazer bochecho com aquilo lá do recreio. Sim. Não precisa mais. Não precisa mais. Gente, vamos para o finalmente, faltando 2 minutos aqui para o nosso término, 5 segundos para cada um, 10 segundos para cada um para a despedida. Sônia, sua despedida e seus canais. Ai, gente, muito obrigada mais uma vez. Mauro, Zenilda, Fausto, um beijão para todo mundo do Gente que Fala. Um grande prazer estar aqui. Pedro, parabéns, querido, pelo aniversário de hoje. Muita saúde, prosperidade. Quem quiser me seguir, @SôniaPresta, tem meus vídeos cantando, falando um pouquinho sobre saúde também. Desejo a todos vocês muita saúde, que o resto a gente vai conquistar. Não deixem de seguir a Sônia Presta e as suas músicas. Eu sigo aqui e curto tudo, você sabe disso. Doutora Tassiana, sua despedida e seus canais. Muito obrigada pelo convite, Mauro. Para mim foi um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento. Obrigada, Zenilda, também pelo suporte. O meu Instagram é @doutora.tassi, com 2 S. TASSI. Lá tem um link para os outros canais, outras formas de atendimento também. Doutora.tassi, muito bem. Doutor Maurício, sua despedida, seus canais. Mauro, muito obrigado. Passou muito rápido. Nossa, dá para ficar o dia inteiro aqui conversando. Sônia, Tassiana, Ricardo, prazer. O meu Instagram é Nóbrega Odontologia. Lá eu tenho vários casos, tiro dúvidas, e foi muito bom. Muito obrigado. Obrigado pela presença. E então, faltou quem? Quem que não falou ainda? O Ricardo. Vai lá. Prazer estar junto com vocês aqui novamente. Esse programa nos enriquece ao público. Mauro, obrigado. Pedro, Sônia, doutor Maurício, doutora Tassiana, a todos, fica aí o nosso @abrest, com 2 s.org.br, @oncaresaude.com.br, e eu, Ricardo Pacheco, também. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Um abraço. Muito obrigado.
Muito obrigado pela presença de todos aqui nessa edição do programa Gente que Fala de quarta-feira, sempre com as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento. Tivemos uma excelente jornada hoje. Um abraço de todos da nossa equipe. Sônia Presta, cantora, apresentadora e farmacêutica, Dr. Maurício de Nóbrega, cirurgião dentista, doutora Tassiana Rodrigues Alves, médica integrativa, e o doutor Ricardo Pacheco, médico, gestor em saúde, CEO da OnCare Saúde e presidente da Abrest, da Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho. O programa Gente que Fala é sempre realização da ABCom. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você do outro lado, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Voltaremos amanhã, meio-dia, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, tudo ligado, sempre para você acompanhar a gente, e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Chegando já no microfone da 365, Lucas Neto, ele está prontinho ali na ponta da agulha com o melhor para a melhor idade, muita informação bacana para você nesse início de tarde. Abraço, Lucas, abraço para a audiência, tchau, até amanhã.